Mais um fim de ano chegando, reflexões são feitas. Olhamos para trás para ver os planos, os projetos que nós colocamos ou não em prática, o que nós conseguimos ou não realizar. Em algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida, em alguns projetos, fica o sentimento que nós fomos abandonados, tivemos que trilhar sozinhos o caminho. Fica a impressão que Deus nos abandonou, que Ele virou as costas para nós. Mas será mesmo? A paz do Senhor a todos, mais um bate-papo cristão está começando e hoje nós vamos falar justamente sobre isso. É muito comum nós olharmos ao nosso redor, nos sentimos sozinhos, sentimos até mesmo que Deus não está conosco. Em alguns momentos, Ele está trabalhando em silêncio, mas em outros, há alguns pontos que colocam um empecilho pela justiça de Deus para que nós possamos sentir a sua presença e para que Ele possa agir na nossa vida. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E para começar a entender, nós vamos ler o versículo 1 do Salmo de número 22, que nos diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Então o salmista aqui clama a Deus por ajuda, mas parece que ele foi desamparado por Deus. Parece que Deus virou as costas e ficou mais longe dele. O versículo 2, ele até diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então nesse momento da vida, parece que o salmista, ele não tinha paz. Ele orava a Deus e não tinha resposta. E o silêncio de Deus, em meio à aflição, em meio às lutas, o incomodava, porque parecia que ele tinha sido abandonado, rejeitado por Deus. Mas não é assim. No caso do salmista, se nós lermos, ele mostra que muitos clamaram, muitos agiram, confiaram em Deus e não foram desamparados. Então ele tinha certeza que no momento certo vai acontecer. Muitas vezes Deus nos deixa na prova para que nós possamos amadurecer, entender e mesmo através da nossa vida, da nossa lição de vida, dos nossos testemunhos, possamos ajudar outras pessoas que não têm estrutura para passar por uma determinada situação que estão passando. É para o nosso crescimento pessoal e espiritual, para que nós venhamos clamar, buscar uma aproximação maior com Deus. Porque vamos ser sinceros, no momento que tudo está bem, a esmagadora maioria deixa de orar, deixa de falar com Deus, deixa de buscar uma comunhão, uma proximidade com Deus. Então Deus permite sim coisas ruins acontecerem, se retira um pouco para que nós possamos perceber, entender que nós precisamos dele ao nosso lado, para que nós venhamos a confiar mais nele do que confiar em nós mesmos. No caso dos Salmos, nós vemos uma possibilidade do porquê nós nos sentimos abandonados. Mas, no Evangelho segundo Mateus, do capítulo de número 27, nós vemos, no versículo de número 46, o próprio Senhor Jesus replicar, dizer um pedaço desse salmo, mas da onde nós podemos tirar um outro significado. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Nesse caso, o que nós vemos o Senhor Jesus dizer é o Filho de Deus se sentindo pela primeira e única vez em toda a eternidade longe do Pai. Falando sobre santidade, santidade é nós nos afastarmos do pecado, buscando uma purificação que para nós é impossível, mas que ao longo da vida nós vamos caminhando, e é isso que nos aproxima de Deus, é isso que nos traz a santidade, que nos traz para perto de Deus e nos leva a sermos cheios
do Espírito Santo e termos a certeza da passagem no grande dia e da eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas então você pode perguntar, então Jesus na terra pecou para ficar afastado de Deus? Não. Será que então ele não era o Filho de Deus? Era. E nós estamos numa época onde nós relembramos, mesmo que não seja a data exatamente não seja conhecida, mas se tomou como sendo essa data para nós lembrarmos da vinda do nosso Salvador ao mundo. Eu vou falar um pouco sobre isso no próximo vídeo e nos próximos anos, se assim Deus permitir. Mas em Isaías 53, versículos 4 e 5, nos diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi necessário que momentaneamente ele se afastasse de Deus. Foi necessário que por um momento ele quebrasse este vínculo com o Pai, para que nós tivéssemos a nossa salvação, para que nós fôssemos redimidos perante Deus. Mas por quê? Os versículos que nós lemos em Isaías nos levam a entender que ele tomou sobre si as doenças, as enfermidades, as possessões malignas, o direito de Satanás agir sobre a nossa vida, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades, toda a maldade do ser humano que Deus diz que vem desde a nossa concepção, pois a palavra de Deus nos diz que nós somos desde a concepção inclinados para o mal, para que nós tivéssemos paz. Ele acumulou tudo isso nele. E se a santificação é se separar do pecado, se tudo aquilo que é impuro se desfaz e não é possível que chegue na presença de Deus, imagine Jesus Cristo trazendo sobre os seus ombros todo o mal, toda a iniquidade, todo o pecado do mundo, daqueles que passaram, daqueles que estavam vivendo aquele momento, daqueles que ainda viriam, que somos nós, e daqueles que ainda virão até o dia da sua volta, presente, passado e futuro da humanidade, sendo reunidos todo o mal, toda a transgressão em cima de um homem. Essa carga negativa que fez escurecer o céu, como nós lemos na palavra de Deus, fez com que Jesus, naquele momento, até que ele entregasse o seu espírito, não sentisse a presença do Pai. Fez com que ele não pudesse, pela primeira vez em toda a eternidade, não conseguisse se aproximar de Deus. Nós muitas vezes não sentimos a presença de Deus porque nós não queremos abandonar completamente o pecado. Somos pecaminosos e vamos ser pecaminosos até a volta de Deus. Mas alguns de nós não querem lutar contra essa natureza pecaminosa. Simplesmente se entregam. Essas duas razões nos fazem, em alguns momentos, não sentirmos a presença de Deus. A primeira é momentânea até o final da prova. A segunda, infelizmente, se não houver arrependimento, pode se tornar permanente. Muito bem, irmãos, mais um bate-papo cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre os nossos sentimentos, para que nós possamos nos edificar, nos auxiliar, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem às vezes está fraco, passando pela prova, ou tendo a necessidade de verificar
para a sua vida, se autoanalisar, para se aproximar novamente de Deus. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é edificante e auxilia aqueles que o assistem. Isso é muito importante para que novas pessoas possam receber os nossos vídeos, que a nossa comunidade fique mais forte. Por falar na nossa comunidade, você já faz parte da nossa comunidade? Se ainda não, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você seja lembrado todos os domingos do nosso encontro aqui. Nos acompanhe também lá no Instagram, para que diariamente nós possamos refletir na palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.